de hoje nós vamos fazer uma análise dos últimos resultados reportados pelo Bradesco no terceiro trimestre de 2023 e a partir daí mensurar como pode se dar o fechamento do exercício de 2023 e projeções para o resultado financeiro, preço-teto, lucro líquido e margem de segurança para 2024. Mas antes disso, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Iniciando essa análise pelos principais indicadores do Bradesco no site do Investidor 10. Temos aí uma cotação de R$ 16,97. Em relação à própria cotação, muito embora tenhamos uma queda aí no início do ano, considerando os resultados reportados no primeiro trimestre de 2023, há uma variação positiva nos últimos 12 meses de 19,70%. Em relação ao preço sobre o lucro, temos aí 13,18%, muito acima de pares no setor bancário, a exemplo do Banco do Brasil, que entregou uma lucratividade muito maior, mas que não foi acompanhada pelas suas cotações. Esse PL mais alto do Bradesco pode ser explicado por essa variação positiva de quase 20% nos últimos 12 meses e a entrega de uma lucratividade líquida no último exercício muito abaixo daquilo que geralmente e historicamente é apresentado pelo banco. Um preço sobre valor patrimonial acima de 1 e um dividend yield atual de quase 10%. E já que falamos sobre o indicador preço sobre lucro, tá aí um comparativo entre o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander. Em destaque, o Santander com 14,17, seguido de perto pelo Bradesco com 13,06, logo depois o Itaú com 10,35 e destaque para o Banco do Brasil com 4,72. Parece que os preços não acompanharam a lucratividade do Banco do Brasil. Já em relação, e isso não é coincidência, ao Bradesco e ao Santander, PLs mais altos, muito explicados pela cotação um pouco mais elevada, considerando os últimos 12 meses, e a entrega de lucratividade muito abaixo do histórico desses dois bancos. E utilizando mais uma vez o gráfico com análise de lucro versus cotação, dessa vez do Bradesco, nós podemos perceber, como destacado em vermelho, uma reversão à média com o encontro do lucro líquido e da cotação, diminuindo as assimetrias que existiam aí em 2022 e no início de 2023, confirmando a velha máxima de mercado de que as cotações perseguem os lucros, ainda que haja queda nessa lucratividade reportada pela companhia. Quanto aos dividendos do Bradesco, nós temos aí um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 3,83% e um dividend yield atual de quase 10%. O Bradesco é um pagador recorrente de proventos aos acionistas, como demonstra esse gráfico dos últimos 10 anos, mas o dividend yield atual foge e muito do dividend yield médio histórico do banco. O gráfico que nós estamos vendo traz uma representação percentual do dividend yield médio do Bradesco em cada ano. Vamos agora a outro gráfico que traz essa mesma representação, só que em relação ao valor pago em reais em cada ano. Note que em 2019 houve um recorde de repasse de proventos aos acionistas pelo Bradesco. 2023 não ficou muito atrás, se aproximando bastante desse recorde de 2019. Agora compare 2023 com os exercícios anteriores e vemos que, considerando as projeções para 2024, talvez esse patamar próximo dos 10% não se repita. No entanto, como é esperada ou projetada uma lucratividade maior em 2024, quando comparada a 2023, e também a manutenção do patamar de payout em 55%, pode ser que os dividendos pagos em 2024 cheguem próximos daqueles que foram praticados em 2023. No entanto, é melhor ser surpreendido positivamente e não contar com essa possibilidade, pelo menos nesse ano de 2024 e 2025, conforme informado anteriormente, serão anos decisivos para essa nova diretoria colocar em prática os seus novos planos de gestão e reestruturação do banco para entregar uma maior rentabilidade aos acionistas e retorno aos seus investimentos. E ainda sobre os dividendos pagos aos acionistas, temos um fato relevante publicado recentemente em relação ao Bradesco, com o calendário de pagamento de juros sobre capital próprio mensais para o exercício de 2024. Temos aí todos os meses do ano com datas sem o direito aos juros e datas de pagamento já fixadas em relação a esses JCP pagos em 2024. Temos inclusive os valores líquidos que serão pagos por ação ordinária e preferencial do banco.
transitando aí em aproximadamente 1 centavo por ação. Não é nada considerável, mas pelo menos já temos uma projeção para 2024 em relação aos proventos para os acionistas. Passando agora aos últimos resultados reportados pelo Bradesco no terceiro trimestre de 2023, ele apresentou uma leve melhora com um lucro líquido recorrente de 4,62 bilhões, o que equivale a um ROI, ou retorno ao investidor trimestral, de 11,4%. O resultado ocorreu em parte pelas menores despesas com provisões no trimestre, em linha com a queda da inadimplência sentida no período, mas que acabou sendo ofuscada pela menor margem financeira com clientes, ou a receita de juros. Vamos aí aos destaques nessa primeira parte da análise dos resultados, com a recuperação da margem com o mercado, uma redução de quase 11% na despesa com provisões para devedores duvidosos de quase R$ 1 bilhão, crescimento das receitas com serviços, despesas operacionais em linha com o esperado e um ROI de seguros de quase 24%. Então, continuando, nesse terceiro trimestre, a inadimplência, que representa o indicador mais problemático do Bradesco, demonstrou pequenos sinais de recuperação. Pelo segundo trimestre consecutivo, os atrasos de 15 a 90 dias mostraram uma redução de 0,3%, enquanto aqueles atrasos acima de 90 dias recuaram, ainda que de maneira tímida, de 5,7% para 5,6%. Ainda assim, o cenário é preocupante, já que os segmentos de micro e pequenas empresas seguem em deterioração, mesmo com a exclusão dos clientes large corporate. Então você pode observar aí nesse destaque, nessa legenda, que considerando os clientes large corporate 100% provisionados, os resultados de inadimplência acima de 90 dias no total sairiam de 5,6% em setembro para 6,1%. E em relação às grandes empresas, esse valor seria de 0,6%, desconsiderando os large corporates, e com eles na conta, nós teríamos uma elevação para 3,2% de inadimplência acima de 90 dias. Tendo em vista o principal problema do Bradesco, o foco do banco foi na interrupção da inadimplência, o que acabou gerando um outro problema: o baixo desempenho não só de crescimento da carteira, mas das receitas com clientes. Falando sobre a carteira de crédito, na visão expandida, a variação anual ficou negativa em 0,1%, muito abaixo do crescimento do mercado no período, na média de 8%, não se aproximando nem da menor margem de crescimento do guidance projetado para 2023 pelo próprio Bradesco. Esse fator, aliado a um declínio muito forte de quase 5% na margem financeira com clientes nesse terceiro trimestre, pode ocasionar um impacto negativo para 2024. Isso já era esperado, inclusive ocorreu em outros representantes do setor bancário, em meio a um contexto de maior seletividade na concessão de crédito por conta dos índices de inadimplência. Porém, no Bradesco, essa interrupção parece ter sido mais acentuada, já que no trimestre em análise ficou mais evidente o impacto sobre as receitas de juros, pois houve uma concentração nas linhas de crédito de menor spread nas safras mais recentes de crédito. Já no outro ponto, a variação da margem bruta com clientes, a receita com juros, principal linha de receitas do banco, foi de menos 4,9% quando comparado os dois trimestres e de menos 9,6% quando comparado ano a ano, ficando aquém do crescimento de 2 a 6% esperado para 2023, conforme projeções da própria instituição. Quando comparamos com outros pares, não encontramos resultados similares, ao menos não nessa amplitude. O pacote de receitas de serviços apresentou um crescimento de 4,1% quando comparado com o trimestre anterior e de 2,9% quando comparado ano a ano. Ajudou o Bradesco com fatores positivos a serem reportados, até destoando da originação de crédito, especialmente no comparativo anual, mesmo que tenha ficado abaixo do guidance projetado pelo próprio Bradesco para 2023. O mesmo pode-se dizer do ramo de seguridade do Bradesco, que com menos 4,5% na comparação trimestral, mas 33,3% de aumento na comparação anual, apresentou um forte resultado, superando inclusive as projeções do banco para crescimento nesse ano. Já em relação às despesas operacionais, elas apresentaram um aumento de 8,1% na comparação anual e de 2,7% na comparação trimestral, ainda dentro das margens projetadas para 2023, valendo destacar a estabilização das despesas com o pessoal, com uma redução anual até o momento de 0,2% e de um pequeno aumento das despesas administrativas ocasionadas pela redução, como informado abaixo, dos pontos de atendimento, que incluem agências e outras unidades de negócio, aliada a uma redução no número de funcionários na comparação com 2022.
Além disso tudo, as despesas de provisão para devedores duvidosos foram um impulsionador dos resultados do terceiro trimestre, recuando quase 11% na comparação trimestral, como destacado lá no início dessa apresentação, na esteira da melhora das safras de crédito, mas ainda apresentando uma elevação na comparação anual. Nós podemos ver nesse outro gráfico a provisão total em relação à carteira de crédito atualmente em 9,4%, bem superior aos seus pares no setor bancário, podendo ser facilmente comparada com a do Banco do Brasil, que foi analisado no vídeo anterior a esse, cujo link eu vou deixar aqui no card, em cima e na descrição desse vídeo. E para 2024, a projeção é de que o PDD, ou Provisão para Crédito Duvidoso, apresente uma leve melhora em relação a 2023, podendo cair de 5% a 10%. Então, com essa normalização das provisões para crédito, o banco pode retomar o crescimento em linhas de crédito mais arriscadas, embora com cautela e seguindo as novas políticas de concessão de crédito. A expectativa é de que a carteira de crédito cresça em 2024 em linha ou um pouco acima da indústria, algo em torno de 8% na comparação anual, um aumento significativo em relação ao guidance de 2023, que projetava apenas um crescimento de 1 a 5%. As receitas com juros devem crescer, impulsionando um aumento no lucro operacional. No entanto, espera-se que a margem financeira com clientes cresça menos do que o aumento do crédito devido a uma abordagem ainda mais conservadora, com spreads menores e menor risco do que no passado e um saldo médio da carteira crescendo pouco. Quanto à margem financeira com o mercado, a tesouraria, espera-se que volte para o positivo, podendo chegar a algo em torno de 2 a 4 bilhões para 2024. A receita com serviços deve acompanhar o ritmo da inflação, assim como as despesas administrativas, tal qual ocorreu em 2023. Projeta-se no mercado um lucro líquido para o banco em 2024 de 21 bilhões, o que representaria um ROI de 12,5%, até 23,8 bilhões, que representaria um ROI de 14%. E o próprio Bradesco antecipa que a rentabilidade, ou ROI, permanecerá em níveis inferiores ao histórico por alguns trimestres, porém, eles esperam melhorias graduais impulsionadas pelo aprimoramento das margens financeiras com clientes e com o mercado, a redução das necessidades de provisão ao longo dos trimestres e o crescimento moderado das despesas administrativas em linha com a inflação. Até o final de 2024, a instituição espera atingir uma rentabilidade, ou ROI, próxima ao seu custo de capital. No entanto, o banco espera que a rentabilidade deverá apresentar uma recuperação mais robusta a partir de 2025. Então, é aguardar a publicação dos resultados do quarto trimestre de 2023, quando se espera que sejam também divulgadas as mudanças na gestão e estrutura do banco promovidas pela nova diretoria e o novo CEO. E chegamos agora à projeção de lucro líquido, preço teto e margem de segurança para 2024. Em relação ao Bradesco, nós temos aí as principais informações para a realização desse cálculo. Lucro líquido projetado para 2024, 21 bilhões de reais. Nós falamos agora há pouco que há projeções de várias casas de análise de um lucro líquido de 21 a 23,8 bilhões de reais para 2024. Considerando ainda não confirmação dos resultados do quarto trimestre de 2023 e as projeções de mudanças estruturais e de gestão que estão sendo promovidas pela nova diretoria do Bradesco, preferimos manter um pouco mais a nossa margem de segurança e ser um pouco conservador em relação à indicação de projeções de lucro líquido para 2024. Mantemos aí no patamar mínimo de 21 bilhões de reais. Em relação ao payout projetado, a reprodução do que foi aplicado pelo banco no exercício anterior, 55%. E a cotação atual de R$ 16,97. Então, se você espera ou deseja um dividend yield de 6%, o preço teto é de R$ 18. Se espera 7%, R$ 15,50. Com 8%, R$ 13,50. Com 9%, R$ 12. E com 10%, R$ 11. Nessa outra apresentação, nós temos, além do dividend yield desejado e do preço teto, a margem de segurança considerando a cotação atual do ativo, de R$ 16,97. Note que se você deseja um dividend yield de 6%, ainda acerta a margem de segurança de 6,07%. Já em relação aos dividend yield de 7% a 10%, essa margem de segurança já foi ultrapassada, com valores que variam de 8,66% negativos até 35,18%. Depois dessa análise e projeções para o próximo ano, ficamos por aqui. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.